Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, quando nós estudamos as religiões de um ponto de vista, assim, não de fé, mas apenas de um ponto de vista mais sociológico, mais objetivo, você vai perceber que todas as religiões têm um fundador. Existem alguns estudiosos das religiões que vão querer colocar o cristianismo, que é a nossa religião, a nossa fé, no mesmo patamar de outras religiões, estabelecendo então um paralelo entre o fundador da nossa fé, Jesus Cristo, com outros fundadores, né? Confúcio, Maomé, Buda. Mas quando você olha, mesmo sem ter fé, não precisa ter fé, quando você olha para as religiões e olha para os seus fundadores, você é obrigado a aceitar uma verdade clara e objetiva. Você não precisa de fé para entender isso, basta bom senso e uma certa sensibilidade intelectual. Não existe nenhum fundador de nenhuma religião que foi esperado, que foi profetizado. Não dias, não meses, mas séculos, milênios antes dele chegar. Maomé nunca foi profetizado. Confúcio nunca foi profetizado. Ninguém esperava pelo Buda. Ninguém esperava por Martim Lutero. Mas quando estamos falando de Jesus Cristo, você primeiro olha para o Antigo Testamento, o povo judeu. E você vê que o povo judeu, séculos antes de Cristo, tinha uma série de profecias que versavam sobre a vinda de um Messias, um ungido, um enviado de Deus, que faria a diferença naquele povo. Você vê profecias como a de Isaías, que a gente escuta, vai escutar agora, daqui a um pouco de tempo, quando chegar o advento, né? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, né? E ele será Emanuel, Deus conosco. Então, quando você ouve profecias como a de Zacarias, como Miqueias, Sofonias, então são profecias que estão falando de alguém que vai chegar. Estamos esperando esse alguém chegar. Só que o mais fantástico do cristianismo é que Jesus não foi profetizado só no judaísmo. Jesus foi profetizado em nações distantes, que não tinha nada a ver com o povo judeu. Existem relatos na cultura chinesa de a espera de alguém que viria aos moldes como Jesus veio. Existem relatos nos filósofos, nos escritores latinos, que só podem ser compreendidos quando você olha para a figura de Jesus Cristo e diz: é dele que eles estavam falando. É sobre ele que eles estavam escrevendo. Então, isso dá a nós cristãos uma exclusividade que ninguém precisa ter fé para aceitar isso. Basta uma certa honestidade intelectual.
e verificar que na história da humanidade, não só do povo judeu, havia uma espera. O mundo esperava pela chegada de alguém. Só que agora, quando nós focamos no povo judeu e nas profecias do Antigo Testamento, a gente vê que as profecias do Antigo Testamento, elas falavam sobre a vinda de um Messias, mas de duas formas, não de uma única forma. E por isso que para o povo judeu foi meio difícil reconhecer Jesus como Messias. Porque haviam profecias que falavam sobre a vinda de um Messias aos moldes do que vamos celebrar daqui a alguns dias no Natal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será Emanuel. Então estamos vendo um menino nascendo. Mas a maioria das profecias versavam sobre um Messias poderoso que viria. E viria para colocar ordem na casa. Viria para estabelecer um julgamento, uma divisão. Separaria os bons dos maus. Julgaria e daria a recompensa aos bons e a punição aos maus. Então, dentro do Antigo Testamento, a gente vai navegando e vai percebendo que existe esse jogo dessas profecias. É claro que para nós cristãos hoje é muito simples, a gente não tem dificuldade nenhuma de entender. Tem profecias que falam sobre a primeira vinda de Jesus e tem profecias que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Mas quando ainda não tinha tido nenhuma das duas, o pessoal, mas como é que é isso? Como é que vai ser? O que vai ser, né? Ok, então, fato, Jesus é o Messias esperado. Mas quando Jesus vem, ele se depara com uma negação do seu próprio povo. Principalmente aqueles que conheciam as Escrituras, que conheciam as profecias. Eles olhavam para Jesus e diziam, não pode ser ele. Tem alguma coisa errada. Não é ele o Messias. E aqui a gente vê um drama que depois desembocou na nossa própria conversão dos pagãos, né? Jesus era o Messias esperado, mas ele veio de forma inesperada. Eles não esperavam aquele Messias daquele jeito. Qual era a expectativa messiânica clássica do povo judeu, os entendidos, os estudados nas Sagradas Escrituras? O povo judeu foi escolhido por Deus, e desse povo sairia o Messias. E eles tinham a convicção de que eles eram bons, e por isso tinham sido escolhidos. E tinham a convicção de que eles eram capazes de ser bons, pelas suas próprias forças. E tinham a convicção de que sendo bons e acertando, já que eles tinham a lei de Moisés, né? Deus deu a eles a lei através de Moisés. Então, cumprindo a lei, cumprindo os mandamentos, sendo fiéis à lei, nós vamos estar acelerando a vinda desse Messias. Porque hora que ele olhar para nós e ver o quanto nós somos bons, o quanto a gente acertou, o quanto a gente é top, então ele vai ter que vir. E vai vir fazer o quê? Bater palma para a gente. Ele vai vir aplaudir o quanto somos bons, o quanto somos fantásticos e o quanto o resto do mundo é um lixo. Então ele vai nos exaltar porque somos muito bons e vai passar o rodo no resto. Essa era a expectativa messiânica. Por isso que um judeu, ele tinha horror, ele tinha ojeriza de todo e qualquer pecador público. Porque o pecador que fazia do pecado um projeto de vida e não queria cumprir a lei era um atraso. Ele estava impedindo a vinda do Messias, estava atrasando. Então, por isso que eles eram olhados com tanto desprezo. Não é porque eles amavam a Deus e, nossa, Deus está sendo ofendido. Não, não, porque está empacando o processo. Por isso que tinha tanta gente que morria na pedrada naquela época. Porque o pecador tinha que ser eliminado para poder acelerar a vinda logo do Messias. A adúltera que foi apresentada para Jesus. Pegamos essa mulher em adultério, pode matar na pedrada? Vamos matar? Então, é tudo resolvido na pedrada. Então, o pecador público ele tinha que ser eliminado. Porque ele era um entrave que impedia a vinda do Messias. Agora, se é assim, e se o povo judeu estava tão convicto de que eram bons, e de que eles estavam acertando, de repente chega Jesus. E Jesus olha para os judeus que estão andando na linha, cumprindo a lei, e parece que vira o rosto, e deixa eles de lado, e começa a olhar para um povo que não cumpria a lei como deveria. Parece que Jesus ele ficou encantado, não com o acerto desses, mas com a queda desses.
E parece que Jesus veio e se encantou com os pecadores e começou a se entreter com eles. Começou a fazer jantares lá com Mateus, os ladrões, os cobradores de impostos, e Zaqueu, e a pecadora, e a outra, não sei o que, coisa e tal. Então esse pessoal que estava na lei, andando na linha, olhou e falou, não pode ser ele. Se fosse ele o Messias, ele ia bater palmo para a gente e passar fogo nisso aqui. Agora o cara está aqui, entretido, rolando sentimento, anda para lá, veja os lírios do campo e coisa e tal. Não, não pode ser ele. Só que agora aqui, amados irmãos e irmãs, a gente precisa ver o olhar de Cristo e não o olhar daquele povo. Aquele povo achava que eles estavam certos e eram bons o suficientes. E que eles mereciam o aplauso de Deus. E o resto era um bando de pecador imprestável que merecia os quintos dos infernos. Jesus não fez uma separação quando ele veio aqui. Jesus não criou uma cisão. Esses são os justos e esses os injustos. Eu vou cuidar desses aqui porque está mais machucadinho, tadinho. Vou cuidar desses. Não, não foi isso que Jesus fez. Essa foi a separação aos olhos dos judeus. Jesus não fez nenhuma separação. Jesus se revelou, se mostrou. E ao se mostrar, ele se revelou para quem? Para os pecadores. Para todos os pecadores. Só que diante da revelação de Cristo, dois tipos de pecadores reagiram de forma absolutamente adversa. Haviam os pecadores, que eram pecadores, mas não aceitavam-se como pecadores. E achavam que não necessitavam de um Salvador. E por isso não precisavam desse Salvador. E haviam outros pecadores, que sabiam que eram pecadores e que eram necessitados da salvação e abraçaram Cristo com todas as forças. Então Jesus não separa os judeus em dois grupos, de justos e injustos. Por quê? Porque não haviam justos. Havia uma justa, Maria Santíssima. O resto era tudo pecador. E Jesus então vem com uma proposta. A proposta de que eles reconhecessem: nós precisamos de ti. Nós precisamos da sua salvação. Nós precisamos que o Senhor exerça um reinado sobre nós. Jesus vem então para ser rei. Mas para ser rei, o que era necessário? Era necessário que aqueles que estavam diante dele reconhecessem que não eram bons assim quanto achavam. E que era necessário então que o coração deles fosse destronado da própria soberba para dar espaço para Cristo reinar. Tem um capítulo no Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Quem participa das missas no meio de semana ouviu esse evangelho essa semana. Jesus conta uma parábola, gente, é uma das parábolas mais macabras que tem no Evangelho. Então, assim, eu acho triste porque ela não aparece assim nos domingos, assim. Acho que ela só aparece nesse meio de semana, assim, nessa semaninha, assim, e aparece quase como um espirro. Pronto, quem não veio na missa perdeu. Mas não, você não vai perder. Eu vou te falar agora como é que foi o negócio. Ela é contada por Mateus de outra forma mais simpática e tal. Parábola dos talentos. A um deu 5, a outro deu 3, a outro deu 2 e tal. Multiplicou 10, 6, 4. Mas São Lucas, ele narra essa parábola de uma forma muito doida. Ele começa dizendo: um rei, antes de partir para uma terra distante, distribuiu os talentos para uns. E ele saiu para uma terra distante. E aqueles de onde ele era rei disseram: não queremos que ele reine sobre nós. Mas o rei foi coroado e voltou. Quando ele voltou, até aqui parece que está igualzinho a outra parábola, né? Pegou o que tinha ganhado 100 mil, deu mais 10 cidades. Pegou o outro que tinha ganhado mais 100 mil, deu mais tanto. Foi dando cidade para a galera, tudo e tal, todo mundo feliz. Só que aí a parábola acaba de uma forma muito estranha. O rei diz: traz agora aqui aqueles que não queriam que eu reinasse sobre eles. Traz aqui. E mata todos na minha frente. Nossa! A gente está acostumado com esse Jesus assim fofinho, não é? Cor de rosa, quase um unicórnio, né? Pegar assim, mas esse Jesus, essa parábola é tremendo. Traga aqueles que disseram que não queria que eu reinasse sobre eles. Traga-os aqui agora e mata todos na minha frente. Então, o que essa parábola está revelando para nós? Que as nossas escolhas não vão ser indiferentes. Não adianta a gente achar que vai dar tudo certo no final e que até o capeta vai converter. Não vai.
Então, celebrar o Cristo Rei que nós estamos celebrando hoje, amados irmãos e irmãs, é celebrar um rei que veio e se revelou para nós, mostrou-se para nós, e diante da sua revelação, ele espera de nós o quê? Uma resposta. E só tem duas posturas diante dele, não existem três, é sim ou não. Ou você olha para a proposta que Cristo faz e reconhece com humildade, nossa, poxa vida, exigente, difícil, nossa, não é fácil seguir a linha desse rei, acho que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, acho que eu vou ter que abrir mão de alguns interesses meus que não estão coniventes com o interesse do meu rei, para que eu possa segui-lo. Ou a segunda alternativa, e a segunda alternativa é muito clara, não queremos que ele reine sobre nós. Mas cuidado, essa alternativa também tem consequências, a consequência é muito dura. Então, por isso, amados irmãos e irmãs, o reinado de Cristo não se aplica na nossa vida pela nossa boca apenas, por palavras. Não basta você entrar numa igreja e, sei lá, chegar aqui na frente e falar que você aceitou Jesus e pronto, está reinando no seu coração e vida que segue. Não é só aceitar Jesus, não é. Deve haver uma coerência comportamental das suas escolhas. Você tem que ter a noção clara de que, ao escolher abrir mão da fidelidade e ceder à infidelidade, você está destronando Cristo e está colocando um ídolo no seu coração. Ao ceder, beber, encher a cara, se entregar no alcoolismo, você está abrindo mão de um reinado de Cristo e está colocando um outro ídolo no seu coração, uma outra coisa, não é Deus mais. Então, não tem como a gente achar que dá para conciliar os nossos comportamentos nefários, todos os nossos comportamentos pecaminosos que a gente foi dando um jeitinho para se convencer de que não são tão horríveis assim, e achar que Cristo está reinando no nosso coração. É ilusão, é mentira, não é verdade. Então, por isso que ao término do ano litúrgico, e o ano litúrgico ele gira desde o primeiro domingo do Advento até a celebração de hoje, e que se estende durante a semana, o ano litúrgico ajuda a gente a entender que, assim como a nossa esperança começa com o Advento, a primeira vinda de Jesus, a nossa história termina com Cristo sentado num trono nos julgando. E nós seremos julgados pelo amor. E ou nós fazemos as escolhas acertadas agora, ou nós vamos ouvir essas palavras terríveis. Traga agora aqui diante de mim todos aqueles que falaram que não precisavam de mim. Todos aqueles que achavam que essa conversa minha era fiada, era furada. Essa semana eu estive acompanhando os crismandos da nossa paróquia, que fizeram um encontro e foi fantástico, graças a Deus. Agradeço muito todos os da paróquia que se empenharam para que acontecesse esse encontro de 3 dias com os crismandos. Eu ouvi, assim, angustiante de uma das crismandas, a dor de estar no meio de pessoas, dentro de um ambiente acadêmico, e pessoas, dentro do ambiente acadêmico, simplesmente zombarem da pessoa que escolheu seguir Jesus. Nós estamos falando, assim, de faculdade, de humanas, de essas faculdades marxistas aí, tudo louca aí, que chega lá, os caras tacam a foice e o martelo na mão e querendo passar o rodo em tudo. Não é isso. Estamos falando de ensino médio, estamos falando de menino de 14 anos de idade, 15 anos de idade, onde adolescentes são capazes de olhar para um adolescente que tem um escapulário no peito e rir da cara dela e falar, nossa, como você é careta, hein? Você ainda acredita em Deus? Então, assim, esse é o mundo que nós vivemos. Essa é a escola onde seus filhos estudam. Esse é o ambiente onde nós entramos nos nossos comércios, nos nossos trabalhos. Onde as pessoas olham para você que tem fé e riem da sua cara. Falam, nossa, como você é trouxa, hein? Ah, não, Hugo, dá licença. Até hoje você acredita em Deus? Tenha dó, rapaz. Ah, não, olha aí, quanta coisa boa para fazer. Você é católico, não pode fazer nada. Tem que ficar aí, vivendo aí na coleira aí e tal, tudo regrado. Não, vamos viver. A vida é para ser vivida. Então, é esse o mundo que a gente vive. Mas quando você decide ser fiel, viu, Fernando? Estou de olho, hein? Fiel. Quando você decide, então, meu amigo, você tem um respaldo. Você tem um respaldo de Cristo, que por trás de ti está ali. Filho, é isso. Não, mas está difícil. Não, mas é custoso. Filho, é aí. Vamos por aí. Você consegue.
Porque no final, ou nós ouviremos de Cristo, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco. Ou seja, gente, tudo que a gente fizer aqui nessa vida é pouco perto do que ele fez por nós. Mas por ter sido fiel no pouco, eu vou te confiar mais. Eu vou te confiar o céu. Ou vamos ouvir essas duras palavras. Traga aqui agora cada um destes que zombaram de mim. Cada um desses que disseram que não precisavam de mim. Acaba com eles agora aqui diante de mim. Gente, são palavras muito duras, mas é o evangelho. Tá bom, é uma parábola, tem metáforas, mas, cara, pior cego é o que não quer ver, né? Então, tá ali, tá claro. Então, peçamos a Deus hoje, né? Estamos encerrando um ano litúrgico. Semana que vem já é advento. A gente começa em outra pegada, preparando para o Natal, mas continua falando de fim de mundo, pelo menos mais 2 semanas, só para todo mundo ficar feliz. Mas vamos dar o passo, né? O passo da fé. Senhor, eu quero que tu reines no meu coração. O preço é abrir mão de alguma coisa. E você sabe qual ou quais os ídolos que estão no seu coração. Cristo não divide o coração de ninguém. O diabo, nesse ponto, ele tem uma astúcia muito simpática. Parece que ele é mais humilde do que Jesus. Porque o diabo se contenta com sobra de coração. Se a gente deixar só um pedacinho para o diabo, parece que ele aconchega ali e fica, não, tranquilo, não, tá bom aqui, rapaz, sossegado. Não precisa de cadeira não, tranquilo, fica em pé, não tem problema não. Ou bichinho humilde. Porque ele sabe que Jesus não fica com o resto. E se não é tudo, é resto. E ele não vai querer o resto no coração de ninguém. Ou o trono é dele, ou o trono não é dele. Então peçamos a Deus a graça de que o nosso coração, iluminado por essa solenidade, por aquilo que vivemos nessa liturgia, pela palavra de Deus, pela Eucaristia que vem ao nosso encontro, nós possamos enxergar-se no nosso coração. Talvez ele ainda não foi capaz de sentar-se no trono. Não porque ele não quer, mas porque nós o impedimos. Para que assim nós possamos viver com alegria o reinado dele já aqui e com ele reinar por toda a eternidade no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.